Hoje vamos tratar do crime de estelionato. Estelionato é previsto no artigo 171 caput do Código Penal. É um crime material que, para sua consumação, depende da verificação de um resultado naturalístico. Vale dizer, da efetiva obtenção da vantagem ilícita. Trata-se de um crime em que o próprio tipo exige duplo resultado, qual sejam a vantagem do agente e o prejuízo da vítima. Observe-se que a vítima se a vítima vier a sofrer prejuízo, mas o agente não auferir a vantagem, o crime será tentado. A vantagem deve ser ilícita, pois, se for lícita, o crime é de exercício arbitrário das próprias razões. Há duas modalidades de se praticar o estelionato: no induzir em erro, em que o agente, com a utilização de uma fraude, faz com que a vítima incida em situação de erro que lhe irá acarretar um prejuízo e vantagem para o autor do crime. Já o manter em erro, a vítima está em situação de erro, não provocado pelo agente, o qual, se aproveitando desta situação, a mantém, visando obter vantagem ilícita em prejuízo daquela. A lei penal fala em ardil, que é a conversa enganosa, que ilude o psiquismo alheio. Já o artifício é a utilização de um aparato ou objeto para enganar a vítima, dissimulando ou ocultando a realidade, como documentos falsos, dinheiro falso, títulos, etc. Também é apontado, no tipo penal em estudo, como modo de execução, a utilização de qualquer outro meio fraudulento. Assim sendo, autoriza o legislador a interpretação analógica, de modo que alcançar qualquer estratagema capaz de enganar a vítima, como, por exemplo, o silêncio. No que concerne a tentativa, o crime de estelionato admite em diversas situações, mas desde que se verifique que a fraude não era absolutamente ineficaz, pois nesse caso haveria crime impossível. Esta análise deve ser feita tendo em vista a vítima do caso concreto. O sujeito passivo deve ser entendido como não só aquele que sofre o prejuízo, mas também aquele que é enganado pela fraude. A vítima deve ser pessoa ou pessoas determinadas, condutas que visam atingir a coletividade, ou seja, pessoas indeterminadas, poderão constituir crime contra a economia popular ou eventual crime contra as relações de consumo. No jogo de azar, quando é excluída a possibilidade de ganho do apostador, o crime é de estelionato. Cuidemos agora da falsificação do cheque como meio para a prática do crime de estelionato. O cheque é considerado documento público por equiparação. Para fins penais, ele é documento público. Quem falsifica cheque, em tese, comete falsificação de documento público na forma do artigo 297 do Código Penal. Como responsabilizar, então, aquele que falsifica um documento para a prática do estelionato? Para esta pergunta existem 4 correntes. A primeira corrente, que era a corrente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, entende que há concurso material entre o crime de estelionato e o crime de falsificação de documento público. O estelionato e a falsificação, para esta corrente, atingem bens jurídicos diversos, um não podendo absorver o outro, não se aplicando o princípio da consunção. De acordo com uma segunda corrente,
há concurso formal entre o crime de estelionato e o crime de falsificação de documento público. Não há distinção de mérito, somente de aplicação da pena em relação à primeira corrente. Segundo uma terceira corrente, a falsificação de documento público absorve o estelionato. O estelionato é considerado um pós-facto impunível. O fundamento desta corrente reside no fato de que a falsificação é um crime mais grave. Portanto, absorve o estelionato, que é um crime menos grave. É o peixão que engole o peixinho. De acordo com a quarta corrente, prestigiada pela súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, o falso, quando exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, fica por este absorvido. O estelionato absorve a falsificação. Exemplo, falsifica um cheque e faça uma compra com ele. Nesse momento se encerra a potencialidade lesiva do documento. A justificativa para esta corrente é que a falsificação é meio para a prática do estelionato. Esta é a corrente adotada atualmente. E se houver fraude bilateral ou torpeza bilateral, haverá o crime de estelionato? A torpeza bilateral ocorre quando a vítima e o agente estão de má fé. Exemplo, o agente que vende máquina de fazer dinheiro para a vítima. Nelson Hungria entende que, neste caso, o fato é atípico. Primeiro, porque a lei não pode amparar a má-fé da vítima. Segundo, porque a vítima não pode entrar com ação civil de reparação de danos, pois não pode alegar a própria torpeza. Já Mirabete sustenta que há estelionato, porque a conduta se enquadra no tipo. A finalidade do direito penal, segundo o professor Mirabete, é de punir aquele que, em tese, pode lesar a coletividade. Hoje prevalece o entendimento de Mirabete, que também é de Heleno Fragoso e Magalhães Noronha, já que não se pode ignorar a má-fé do agente, tampouco o prejuízo sofrido pela vítima, sendo que a questão da reparação do dano somente interessa a esta, ao passo que a punição do estelionatário visa proteger toda a sociedade. É evidente que o agente no estelionato deve oferecer alguma vantagem para a vítima, com a intenção de induzi-la em erro e causar-lhe um prejuízo. Logo, é muito comum a torpeza bilateral no estelionato, pois a vítima se sente atraída pela proposta do agente, pensando que irá lucrar com isto. No entanto, irá suportar verdadeiro prejuízo. Os termos do artigo 171, parágrafo 1º do Código Penal, temos que são aplicáveis ao estelionato as regras do furto privilegiado. No furto privilegiado, leva-se em conta o pequeno valor da coisa. Já no estelionato privilegiado, leva-se em conta o valor, pequeno valor, do prejuízo sofrido. O valor do prejuízo deve ser levado em conta no momento da conduta do agente, ou seja, o proveito econômico pretendido pelo agente com a prática criminosa. Esta é a posição mais correta, já que se assim não fosse, todo estelionato tentado seria privilegiado. No parágrafo 2º do artigo 171 do Código Penal, temos condutas equiparadas ao crime de estelionato. Nesse parágrafo 2º, a lei enumera uma série de subtipos do estelionato, os quais possuem a mesma pena
do tipo fundamental. Nesses casos, em regra, como ocorre no estelionato comum, o agente deve visar obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, através de induzir ou manter a vítima em erro. No inciso 1, temos o crime de disposição de coisa alheia como própria. O artigo 171, parágrafo 2º, diz: nas mesmas penas incorre quem 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Neste caso, o agente, se passando pelo dono de um certo bem, que pode ser móvel ou imóvel, o comercializa com terceiro de boa-fé, sem possuir autorização para tanto, causando assim prejuízo à vítima. Trata-se de crime de ação vinculada, não admitindo ampliação. Este tipo penal aponta os modos de execução, vale dizer, os verbos do tipo, como vender, permutar, locar, dar em pagamento ou em garantia. Não se inclui na conduta incriminada o mero compromisso de compra e venda. Esse crime se consuma com o recebimento do preço, independentemente da tradição nos bens móveis ou da transcrição nos bens imóveis. Na locação, a consumação ocorre com o recebimento do valor do locativo. Assim sendo, a tentativa é possível. A infração penal estará configurada mesmo que a entrega tenha sido efetivada, eis que, neste caso, quem sofre o prejuízo é o dono do objeto. Se uma pessoa, se passando por proprietário de um imóvel, o aluga, está evidente que o inquilino não sofre qualquer prejuízo, sendo que, contudo, o mesmo não pode ser dito em relação ao proprietário, o qual não receberá os aluguéis devidos. No inciso 2, temos o crime de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Este inciso tem a seguinte redação: vende, permuta, dá em pagamento em garantia, coisa própria inalienável, gravada de ônus, ou litigiosa, ou imóvel, que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. A coisa inalienável é aquela que não pode ser vendida, em razão de determinação legal, convenção, vale dizer, doação ou testamento. A coisa gravada de ônus é aquela que contém uma restrição de direito real, em decorrência de cláusula contratual ou de disposição legal. Artigo 1225, incisos 9 e 10 do Código Civil, como no caso da hipoteca e da anticrese. A coisa litigiosa deve ser entendida como aquela objeto de discussão judicial, como, por exemplo, objeto de uso capião, de ação reivindicatória, etc. A última figura criminosa apontada consiste na alienação ou oneração de imóvel que o agente prometeu vender a terceiro mediante pagamento de prestações. Nesse caso específico, o objeto material deve necessariamente ser um bem imóvel, diferentemente das hipóteses anteriores, em que pode ser um bem móvel ou imóvel. O ilícito penal consiste na alienação ou oneração silenciando a respeito das circunstâncias a que a lei se refere, já que a venda ou oneração por si só
não caracteriza infração penal. No inciso 3 do parágrafo 2º, temos o crime de defraudação de penhor. O inciso 3 tem a seguinte redação: defrauda, mediante alienação não consentida, pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia que tem, melhor, quando tem a posse do objeto empenhado. No penhor, em regra, o bem é entregue ao credor, sendo que, excepcionalmente, o objeto pode ficar em poder do devedor. Nessa hipótese, se o alienar sem autorização do credor ou de alguma outra forma esvaziar a garantia da dívida, destruindo, ocultando ou inutilizando o objeto, cometerá a infração penal em estudo. O sujeito ativo é o devedor que realizou a conduta descrita no tipo penal, em prejuízo do credor. O sujeito passivo é o credor, o qual sofre o prejuízo com a conduta incriminada. Vale dizer, fica sem a garantia de sua dívida. O objeto material deve ser a coisa móvel, porque somente esta pode ser empenhada. A consumação ocorre quando o agente aliena, destrói o objeto, de modo que a tentativa é possível. No inciso 4º, temos o crime de fraude na entrega de coisa. O inciso 4º tem a seguinte redação: defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Neste inciso, temos como pressuposto a existência de um negócio jurídico envolvendo duas ou mais pessoas, sendo que aquele ou aqueles que se comprometeram a entregar o objeto modificam-no de forma fraudulenta, entregando-o à vítima. Esta modificação pode ser substancial, vale dizer que atinge a própria substância do objeto, como no caso de entregar um vidro no lugar do cristal, metal folheado no lugar de ouro. Pode também ser relacionada com a qualidade, como no caso de entregar carne de segunda no lugar de carne de primeira, peça recondicionada como se fosse nova. Por último, ocorre o crime quando a modificação atinge a quantidade, vale dizer, o peso ou a medida, como no caso do papel higiênico, com 30 metros, que deveria ter 40, da embalagem, que deveria conter 1 quilo e possui apenas 900 gramas. Este crime somente se consuma com a tradição, de modo que a tentativa é admissível, como na hipótese da vítima perceber a fraude e recusar o objeto. Não pode haver entre a vítima e o agente relação de consumo, pois se houver, o crime será o previsto em legislação própria, ou seja, na Lei 8.078, de 90, e 8.137, de 90. O crime de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro está previsto no inciso 5, que tem a seguinte redação: destrói total ou parcialmente, ou oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. O pressuposto da ocorrência desta infração penal é a existência de um contrato de seguro em vigor, sem o qual há crime impossível. O segurado, neste caso, pratica as condutas de destruir ou ocultar, no todo ou em parte, coisa própria, lesiona o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, visando receber o valor do seguro. Trata-se de um crime formal, que se consuma independente da verificação de um resultado naturalíssimo.
Vale dizer, no momento da conduta, ainda que o agente não consiga receber o que pretendia, já que se isto ocorrer, representa mero exaurimento do crime, não sendo requisito indispensável para a sua consumação. Se a vantagem é obtida e, consequentemente, o prejuízo é experimentado pela vítima, isso deverá ser levado em conta como circunstância judicial, na dosimetria da pena base. A tentativa é possível, eis que o agente pode ser impedido de praticar as condutas incriminadas por terceiro, não logrando assim destruir, ocultar, lesar o próprio corpo ou a saúde, ou agravar as consequências da lesão ou da doença. Sujeito ativo é o segurado, bem como terceira pessoa que, anuindo a intenção do agente, venha a praticar uma das condutas incriminadas. Sujeito passivo é o segurador. O bem jurídico protegido neste crime é o patrimônio do segurador. Mas que estamos no título dos crimes contra o patrimônio, sendo que a coisa, o corpo do agente, são meros instrumentos da infração penal. O crime de fraude no pagamento por meio de cheque é previsto no inciso 6, que tem a seguinte redação: emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Nesta infração penal, temos duas condutas incriminadas: emitir cheque sem fundos. Nesta modalidade, o agente preenche, assina e põe o cheque em circulação, sem que possua fundos em sua conta corrente. Vale dizer, numerário suficiente para fazer face ao pagamento da cártula. Frustrar o pagamento do cheque, nesta hipótese, o agente emite o cheque, possuindo fundos suficientes para sua cobertura, sendo que antes que a vítima consiga receber a importância representada pela cártula, ele saca o dinheiro existente ou emite contraordem de pagamento. Atenção! Para que exista o crime, é necessário que o sujeito tenha agido de má fé quando da emissão do cheque. Não há crime por ausência de dolo se o agente imaginou possuir quantia no banco, ou não conseguiu ou se esqueceu de depositar o numerário suficiente para a cobertura da conta corrente, após a emissão do título. Neste sentido, a súmula 246 do Supremo Tribunal Federal. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, de modo que qualquer tratativa entre o agente e a vítima que lhe retire esta característica estará afastada à tipicidade, como no caso de emissão de cheque predatado ou pós-datado, bem como no cheque dado como garantia de dívida. É indispensável para a caracterização do delito que a emissão do cheque tenha gerado algum prejuízo patrimonial para a vítima. Não configura infração penal a emissão de cheque sem fundos para pagamento de dívida de jogo proibido ou de programa com prostituta. É necessário que a emissão do cheque tenha sido a causa direta do prejuízo da vítima e da vantagem auferida pelo agente, de modo que não há crime na emissão de cheque sem fundos para pagamento de dívida anterior, já vencida e não paga, pois neste caso o prejuízo da vítima é anterior à emissão do cheque, não decorrendo desta. Observe-se que a situação restou inalterada, eis que existe uma dívida anterior, a qual continuou
a existir, mesmo após a emissão do cheque. Vale dizer que a situação não se alterou, não havendo que se falar em prejuízo, de modo que não há que se falar em crime. Sustenta-se que nessa hipótese, a vítima se encontra em uma situação mais vantajosa do que a anterior, eis que tem na sua posse um cheque, o qual poderá ser executado. Se inicialmente possuía uma nota promissória e recebeu um cheque em pagamento desta, houve mera substituição de títulos de crédito, não havendo que se falar em prejuízo. É de se observar que se o agente susta o cheque ou encerra a conta corrente antes de emitir a cártula, responde pelo estelionato comum na forma do caput do artigo 171. Eis que não há que se falar em emissão anterior e sustação posterior. Tem a doutrina entendido que, em se tratando de especial, cheque especial, somente haverá crime se o limite for ultrapassado, havendo a consequente devolução da cártula. Se houver o pagamento, mesmo assim, não há crime, porque o cheque não foi emitido em favor do banco, ocorrendo mero inadimplemento civil. O estelionato, nesta modalidade, se consuma com a recusa do pagamento em razão da falta de fundos ou em virtude da contraordem de pagamento. Nesse sentido, a súmula 521 do Supremo Tribunal Federal. O fórum competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Haverá arrependimento eficaz na hipótese em que o agente, após utilizar o cheque, se arrepende e deposita o numerário necessário para a compensação da cártula. A tentativa, quando o depósito é feito por terceiro, demonstrada a má-fé do agente. Havendo arrependimento após a consumação do crime, vale dizer da recusa do pagamento antes do recebimento da denúncia, a pena será reduzida de 1 a 2/3 em face do Instituto do Arrependimento Posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal. Há quem sustente não haver justa causa para a ação penal na forma da súmula 554 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, deve ser observado que esta súmula foi editada antes da reforma do Código Penal de 1984, época em que não existia o Instituto do Arrependimento Posterior. Esta súmula, em que pese superada, conforme apontado, continua sendo muito aplicada na prática por razões de política criminal. No que concerne ao pagamento do cheque, efetuado após o recebimento da denúncia, mas antes da sentença de primeira instância, implica no reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso 3, letra B do Código Penal. O crime de estelionato, nesta modalidade, admite a tentativa, tanto na hipótese já mencionada, em que é efetuado o depósito por terceiro, sem que tenha havido pedido nesse sentido, do agente, bem como no caso de extravio de correspondência para o banco, sustando a cártula. O sujeito ativo é o titular da conta corrente. Se um terceiro preenche um cheque e o assina falsamente, como se fosse o titular da conta corrente, e faz aquisições com referida cártula, comete o crime de estelionato comum na forma do artigo 171, caput do Código Penal, ainda que o banco não tenha percebido a existência da falsificação e o tenha devolvido por insuficiência de fundos. É importante observar que o crime de estelionato
na modalidade do caput, se consuma no momento em que o agente se utiliza da cártula, induzindo a vítima em erro e obtém, consequentemente, a vantagem ilícita. A competência, neste caso, diversamente do crime em estudo, é do local da obtenção da vantagem ilícita. Vale dizer, da emissão do cheque, ainda que seja outro o lugar em que se situa o banco sacado. Nesse sentido, a súmula 48 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma: compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. O sujeito passivo é quem sofre o prejuízo, em razão da recusa de pagamento pelo banco sacado. O cheque é um título de crédito transmissível por endosso. Hungria e Noronha sustentam que o endosso equivale a uma nova emissão, razão pela qual quem recebe cheque sem fundos e sabedor desta circunstância, o endossa, o recoloca em circulação e assim comete o crime previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Já Damásio e Fragoso entende que o endosso e a emissão são institutos diferentes e, não sendo possível analogia em direito penal, o endossante de má-fé responde pelo estelionato comum. Cuidemos da causa de aumento prevista no parágrafo 3º. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra entidades de direito público, a União, Estados, municípios e autarquias. A súmula 24 do STJ se aplica o aumento de 1/3 se o estelionato é praticado contra autarquia previdenciária. Institutos de economia popular, como o PROCON, o ITEC, assistência social ou beneficência. Tratemos do crime de duplicata simulada. Estabelece o artigo 172 que constitui esta infração penal a conduta de quem emitir fatura duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Nas relações de compra e venda a prazo, é possível emitir uma duplicata, que, por ser um título causal, deve ter lastro em uma operação mercantil ou de prestação de serviços. Esta, após a sua emissão, pode ser descontada antecipadamente em instituições financeiras, que, mediante a dedução de um determinado valor cobrado pela antecipação do pagamento e pelo serviço prestado, efetuam o pagamento ao vendedor ou ao prestador de serviços. Se a duplicata, fatura ou nota de venda for emitida sem lastro, esta poderá gerar prejuízo para a instituição financeira, já que na data do vencimento não será paga, em razão de inexistir fornecimento de mercadorias ou prestação de um serviço. A doutrina, praticamente, de forma pacífica, sustenta que, quando ocorre a emissão de uma duplicata que não corresponde a nenhum serviço ou a nenhuma venda de mercadoria, vale dizer duplicata efetivamente simulada, fria, sem lastro em uma operação mercantil ou de prestação de serviços, estaríamos diante de um crime em questão. Discordamos da doutrina nesse ponto específico, pelas seguintes razões. A redação original do dispositivo em estudo era a seguinte: expedir ou aceitar duplicata que não corresponda juntamente com a fatura respectiva a uma venda efetiva de bens ou a uma real prestação de serviço. Evidentemente que a redação original não deixava dúvidas quanto à tipificação da emissão de duplicata simulada, vale dizer, sem lastro. Neste caso, a vítima era a pessoa que descontava a duplicata para recebimento futuro, pois esta redação
foi alterada pela Lei 8.137 de 90, de modo que a duplicata ou nota de venda, para tipificar o crime, deve não corresponder à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade, ou serviço prestado. Entendemos que para a tipificação do crime em questão é pressuposto a existência de uma relação de compra e venda ou de prestação de serviço, o que não ocorre na duplicata simulada. Além disso, é necessário que a duplicata ou nota fiscal não corresponda, vale dizer, haja divergência, diferença de quantidade ou qualidade em relação à mercadoria vendida ou serviço prestado. Assim sendo, o sujeito passivo deste crime deixou de ser um terceiro que descontava a duplicata para ser o destinatário da mercadoria ou do serviço. A tipificação que melhor incide nesse fato é a prevista no artigo 171 caput do Código Penal. Ora, é evidente que se diz credor de uma duplicata que emitiu contra B, em razão de um alegado serviço prestado ou relação comercial inexistente, e comparece, por exemplo, em uma instituição bancária para desconto deste título de crédito, induzindo esta em erro consistente na existência de uma relação comercial ou de prestação de serviços e obtém desta forma vantagem patrimonial ilícita em detrimento da instituição financeira, que irá arcar com o prejuízo, já que no vencimento do título, B irá negar-se a efetuar o pagamento, já que não tem qualquer relação com A. Estará caracterizado o crime de estelionato e não o de emissão de duplicata simulada, em que pese o posicionamento da doutrina em sentido contrário. No artigo 172 do Código Penal, o legislador incriminou a simples conduta de emitir, ainda que disso não advenha prejuízo para terceiros. Trata-se de crime formal, que se consuma com a simples emissão da duplicata, fatura ou nota fiscal. Emitir, todavia, não é sinônimo de preencher, exigindo-se ainda que o agente ponha o título em circulação. A tentativa, por sua vez, é inadmissível, pois ou o agente emite o documento e o crime está consumado, ou não o faz e o fato é atípico. No artigo 176, denominado como outras fraudes, temos a seguinte redação: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, utilizar-se de meio de transporte, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. 3 são as condutas incriminadas. A primeira delas é tomar refeição em restaurante sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Quando a lei afirma restaurante, deve-se entender que tal expressão se aplica também às lanchonetes, hotéis, bares, boates, cafés, dentre outros. Entende-se que, em razão da expressão tomar refeição em restaurante, não há o crime em estudo quando o agente é servido em sua residência. Sustenta-se que a expressão refeição também se refere às bebidas. A segunda conduta é alojar-se em hotel sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Na expressão hotel estão compreendidos os motéis e pensões. A última conduta típica é utilizar-se de meio de transporte, vale dizer de metrô, trem, ônibus, táxi, barco, avião, balsa, etc., sem possuir recursos para efetuar o pagamento. Essa infração penal se consuma com a utilização, ainda que parcial, do serviço, de modo que a tentativa é possível. Não há crime nas chamadas penduras. Eis que a redação do dispositivo exige que o agente não disponha de recursos para efetuar o pagamento, o que não ocorre nestas, pois os estudantes de direito apenas se recusam a efetuar o pagamento em razão de uma tradição da faculdade
possuindo efetivamente recursos para custear as despesas realizadas. Não há crime, outro sim, na hipótese do agente se recusar a efetuar o pagamento em razão de discordar do valor cobrado. Aquele que efetua o pagamento da conta do restaurante com cheque sem fundos comete o crime do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. A ação penal no crime em estudo depende de representação na forma do parágrafo único desse dispositivo. Da mesma forma, é possível ao juiz conceder o perdão judicial, conforme as circunstâncias do caso, vale dizer, pequeno valor do prejuízo, antecedentes do acusado, desinteresse da vítima pelo processo. Havendo estado de necessidade, caracterizado pela realização de uma conduta para saciar a fome, não haverá crime. Estas eram as considerações que tínhamos a fazer a respeito do crime de estelionato e as infrações conexas. Espero que os senhores assistam à aula atentamente, leiam a nossa apostila e tenham sucesso nas suas realizações.